Salve, salve nação celeste, aqui é o David Reis do blog Vai Cruzeiro e trazendo todas as novidades, conteúdos nas redes sociais, tudo que fala do Cruzeiro. Uma coisa que bombou bastante foi a questão do Elias, ex-Atlético Mineiro. Muita gente já estava bancando tempo de contrato, valor de 200 mil, 2 anos de temporada, e muita gente ficou preocupada porque o Elias vem mal há muito tempo. Mas para deixar bem claro, é fake news. O Elias foi mal no Bahia, foi um pedido do Mano Menezes, vem mal. Se você parar para pensar, a última vez que o Elias jogou bem foi no Corinthians, muito tempo atrás, no Sporting, chegava na frente, destacava, fazia muitos gols, mas não é um volante de marcação. Mas vem numa decadência na sua carreira, no Bahia, cansou de perder gols na temporada passada, foi muito criticado pela torcida e não faz a mínima ideia de como cairia mal no time do Cruzeiro. Mas graças a Deus é fake news, não vai vir para o Cruzeiro, não tem nada de negociação em andamento com o Elias e pode acalmar a torcida que o Elias não vem para o Cruzeiro. Sobre a questão do Leandro Castan, também é fake news. Leandro Castan, 35 anos, fez uma temporada péssima pelo Vasco. A zaga do Vasco foi uma peneira. Muita gente estava falando sobre isso, mas saiu no Globoesporte.com que ele e a diretoria do Vasco, seu empresário, vão negociar depois da partida da Copa do Brasil uma redução e uma ampliação do seu contrato. Então ele não vem para o Cruzeiro. E também não teria espaço, é um zagueiro que deixou muito a desejar e seus tempos bons de futebol foi lá na época que ele foi para Roma, que teve uma temporada boa no Corinthians também e passa longe disso atualmente. Sobre a questão de salários, né? Saiu o Samuel Venâncio da TTI que o Cruzeiro pagou a folha de fevereiro, então ficou faltando, gente, a questão do 13º e a questão de dezembro. Mas aos poucos, com o prêmio da Copa do Brasil, as verbas entrando, o Cruzeiro está ajeitando a casa. Sei que é complicado, a situação financeira é muito difícil, mas aos poucos a casa vai se ajeitando. É muito importante e por isso que a gente sempre fala, a Copa do Brasil tem que ser levada a sério. Ela é milionária. Ano passado, o segundo jogo, o Cruzeiro não levou a sério. Edson Moreira levou um time todo mexido, meio reserva e perdeu a chance de poder classificar. Esse ano a gente espera que o time vá o máximo possível, ele consiga chegar a quartas de final, semifinal, às vezes até o título, mas poder caminhar o máximo possível para o Cruzeiro conseguir ganhar o máximo de dinheiro possível dessa competição que é milionária. Sobre a questão dos reforços, o Cruzeiro teve 3 reforços confirmados que vão fazer a transição agora do DM. O Paulo foi liberado da questão da Covid-19, o Manuel e o Matheus Neres foram liberados do DM para fazer a transição. São bons reforços, principalmente para a zaga, que o último jogo o Cruzeiro não teve praticamente quase opção nenhuma para a zaga. Então é muito importante o Cruzeiro ter esses reforços. E sobre a questão do Manuel, é aquela coisa, tá dando a entender que o Manuel vai renovar sim, gente. Ele é uma peça importante, um pilar desse elenco do Cruzeiro. Não tinha cabimento o Cruzeiro pagar 200, 150 mil para outro zagueiro. Dá isso de bonificação para ele de salário, em ajuste salarial, para ele ficar, já que ele quer ficar, já falou isso. É um desejo da torcida, então tem tudo para o Manuel ficar no Cruzeiro. Sobre a questão da pausa do Campeonato Mineiro, realmente o Campeonato Mineiro vai parar. O Zema deu uma entrevista falando que Minas Gerais toda está em lockdown durante 15 dias. Então assim, os jogos que já estavam marcados para o final de semana vão acontecer. Isso aí não vai ter mudança nenhuma. A partir de segunda-feira o Campeonato Mineiro está suspenso. Inicialmente a previsão são 15 dias, mas vai depender de como a população vai levar a sério a situação. Então se diminuir, a situação voltar a se encaminhar, o quadro meio que estabilizar em Minas Gerais, depois dos 15 dias o Campeonato Mineiro volta. Se não estabilizar, demorar a voltar, aí vem a questão do calendário. Às vezes não vai ter mais a continuação do Campeonato Mineiro, e aí a gente sabe que o Campeonato Mineiro é mais para acertar o time, e não tem como falar que o futebol não tem a ver com a questão do Covid, que a gente está vendo, está tendo surto de casos no Corinthians, no Sport, vários lugares tiveram vários surtos, então não tem como continuar com uma coisa com o nível de contaminação que está no momento. Sobre a questão do assunto que já veio aqui várias vezes na pauta e que gera uma discussão entre os torcedores, a questão do Hudson. Também surgiu que o Cruzeiro tinha interesse no Shailon do São Paulo, que jogou a última temporada pelo Goiás, e o Hudson do São Paulo, que está em fim de contrato, o contrato dele termina no final do ano e estava emprestado ao Fluminense. O Muricy Ramalho, diretor de futebol do São Paulo, deu entrevista para a ESPN falando que o caminho do Hudson deve ser realmente permanecer no Fluminense. Ele parece que vai rescindir com o Cruzeiro, já estou torcendo para ele estar no Cruzeiro. Ele vai rescindir com o São Paulo e vai continuar nas Laranjeiras. O salário em torno de 250 a 320 mil reais por mês, então ele vai fazer um contrato mais longo com o Fluminense entre 2 e 3 anos e deve permanecer nas Laranjeiras. Eu sempre fui defensor do Hudson, acho ele um bom volante, tem saída de bola, qualidade, faz gol de cabeça, tem uma presença boa, é uma coisa que a gente não tem na volância. Os meninos aqui são muito jovens, o Neres, o Barbosa não encaixou muito bem, tem o Adriano, lógico que tem o Henrique, se falar o Henrique é o cara mais experiente, mas não contribui dentro do campo.
O Hudson é um cara que é competitivo, vem bem fisicamente, teve alguns problemas por causa da idade, já passou da casa dos 30 anos, mas acho que seria um cara interessante e reforçaria o Cruzeiro nessa Série B. Mas é uma pena, realmente vai encaminhar para ficar no Fluminense. Sobre a questão do Shailon, ele realmente... Estou falando muito rápido. Sobre a questão do Shailon, ele realmente foi oferecido, né? O Shailon fez uma temporada muito fraca pelo Goiás, ele saiu do São Paulo meio que brigado na época que o Rogério Ceni era treinador do São Paulo, ele acabou não renovando seu vínculo e foi para um time de Portugal. Foi para um time de Portugal. Não deu muito certo, rodou um pouquinho, tá no Goiás, mas ainda pertence ao São Paulo. Mas é um cara que não desenvolveu muito bem. Eu acho que para meio de campo ele não chegaria e faria diferença. Seria mais uma aposta como o Claudinho está sendo e não está dando certo desde o ano passado. Então eu preferia tentar o Marco Antônio, ver o que o Marco Antônio tem para oferecer, dando ele minutagem no campo para ver se realmente ele desenvolve como um grande meia e camisa 10, que ele foi na base. Ele foi um grande meia, mostrou muito potencial. Eu acho que talvez possa vingar agora que ele fez um reforço físico muito bom. A grana do Kaká, quem ainda não está sabendo, já caiu a primeira parcela da conta, né? O time japonês mandou a grana e essa grana foi o que ajudou o Cruzeiro a pagar também essa questão da folha. E assim que chegar a premiação da Copa do Brasil, que ainda não chegou, o Cruzeiro deve encaminhar mais alguns pagamentos. Mas esse é o vídeo de hoje, só debatendo o que rolou na comunidade celeste. Não esqueça o like, senta o dedão no like, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal que é bem importante. Deixe nos comentários se você acha que realmente o Hudson seria um bom reforço, o Shailon, se é a favor ou não da permanência do Manuel. Você gostou dessa questão da paralisação do Campeonato Mineiro? Deixe aí nos comentários para a gente poder resenhar e valeu!